Netuno é o planeta da espiritualidade e é o regente do signo de Peixes. Ele está em domicílio quando ele está em Peixes e ele está em exílio quando ele está em Virgem. Ele tem uma posição exaltada, ele está exaltado quando ele está em Leão e ele está em queda quando está em Aquário. Vamos entender o que é isso. Quando o planeta está em casa, significa que ele está muito bem, a energia dele está plena, está confortável. Imagina você na sua casa, como você se sente. Você se sente bem, você se sente à vontade, você pode levantar no domingo, ficar de pijama até meio-dia e você fica ali tranquilo, né? Agora, a diferença é quando você está na casa do seu inimigo, você não descansa. Você está sempre ali alerta, você está sempre achando que alguma coisa pode acontecer quando você não confia na pessoa. Então isso é o que significa domicílio e exílio. A exaltação é quando um planeta está na casa do seu melhor amigo. Então como é que você se comporta na casa do seu melhor amigo? Você não fica de pijama até meio-dia, você se mantém ali estilosa, você se mantém, sabe, vai arrumadinha. Então, muitas vezes, um planeta exaltado, ele tá cosmicamente até melhor, muitas vezes, do que quando tá em domicílio, porque ele tem uma energia que tá mais assertiva, que tá mais diretiva. Então, é isso que é domicílio, exílio, exaltação e queda. Queda é também uma posição ruim. Então, domicílio Peixes, exílio Virgem, exaltação em Leão e queda em Aquário. Muito bem. Dito isso, o Netuno, ele é o regente do signo de Peixes, que é o 12º signo do zodíaco. Então, já vou respondendo aqui uma pergunta que fizeram, sem precisar mesmo olhar no mapa. Por que que os piscianos têm a necessidade de estar sempre questionando o propósito, questionando missão, querendo entender a razão das coisas, o propósito da nossa alma? Porque é justamente essa força de Netuno que nos governa, que governa o signo de Peixes. A espiritualidade é a nossa força maior. Imagina você sem Deus na sua vida, imagina você sem essa conexão. E quando a gente está falando de espiritualidade, entenda que não tem nada a ver com religião. Religião é uma forma, eu vi até um descritivo essa semana num post explicando a diferença entre a religião e a espiritualidade. Então, a religião é como uma garrafa com um rótulo. Muitas vezes você admira aquela garrafa, aquele rótulo, porque ele é bonito, ele traz informações relevantes sobre o conteúdo. Mas talvez nem sempre as pessoas estão preocupadas com o que está no conteúdo. Então, mais é a garrafa e o rótulo. E a espiritualidade é justamente a preocupação de entender se aquele conteúdo que está dentro é um conteúdo de luz, é um conteúdo que te leva para o bem, é um conteúdo que te leva para a luz. Porque o que acontece com o Netuno? O Netuno, sendo o planeta da espiritualidade, as pessoas que têm força de Netuno no mapa, elas sofrem do efeito neblina. Qual é o efeito neblina? Neblina é aquele momento, por exemplo, onde que vai amanhecer um lindo dia de sol, mas antes, quando você acorda lá cedo, dependendo da época do ano, acontece isso, tá toda aquela neblina, depois o sol vem e dissipa aquilo. Então, o efeito neblina é isso, muitas vezes você não tem clareza da luz que está por vir. E isso é Netuno. Às vezes a gente não tem a percepção da força desse Netuno e o que ele veio limpar. Porque aonde está Netuno no teu mapa, se você conhece o teu mapa, aonde está a casa em que está Netuno, ela está significando um ponto de limpeza, de dissolução de ilusão, aonde as coisas têm o efeito neblina. Muitas vezes você não enxerga, não tem clareza do que está envolvido, do que tem que ser percebido. Porque o que acontece? Esse efeito do Netuno, como é que ele se processa nos nossos relacionamentos? Eu não consigo perceber a minha sensibilidade, os meus medos, as minhas dores.
Então, para eu poder perceber e limpar essas emoções de dentro de mim, o que eu faço? Eu coloco isso no outro. Então, é projetivo. Onde tem Netuno, você tem projeção, idealização. Então, você põe ali todos os seus sonhos, os seus ideais, e você coloca naquela pessoa a ideia de que ela é tudo aquilo que você imagina. Então, é muito comum pessoas com influência de Netuno, Lua, Netuno, Mercúrio, Netuno, Sol, idealizar muito os seus relacionamentos, as pessoas, e por conta de idealizar muito, se decepcionar muito, porque o outro vai corresponder às suas projeções. Vamos dizer que você, com esse efeito neblina, Netuno em oposição à Lua, por exemplo, ela tem essa sensibilidade já em relação ao próprio relacionamento com a mãe, porque a Lua é o inconsciente, é a mãe, Netuno é a neblina. Então é uma relação que traz um processo de purificação, de limpeza. Então essa mãe vai receber todas as projeções que a sua alma trouxe para poder limpar. Então vai ter relacionamento difícil, uma dificuldade de compreensão, vai ser traduzido assim, a vida vai trazer esse tipo de experiência. Agora a culpa é da mãe, né? A culpa é dessa relação? Não, existe um problema de percepção, né? Essa mãe, óbvio, vai corresponder com a expectativa. Se eu tenho um sentimento de não pertencimento, de não me sentir amada, essa mãe vai ter muita dificuldade de expressar isso para o filho, para mim. Se esse sentimento é meu, ela não vai saber. De alguma maneira, a gente constrói a possibilidade do outro reagir àquilo que a gente sente, né? Então, é muito sério o efeito de Netuno, porque ele traz aquele sentimento de patinho feio, de não pertencimento. E quando ele está em bom aspecto? Quando ele está em bom aspecto, são aquelas pessoas que têm uma grande sensibilidade na alma, são artistas, são músicos, são poetas, são pessoas que gostam de lidar com pessoas, têm uma grande capacidade de compaixão, de cuidar do próximo, de sentir pelo outro aquilo que ele pode fazer, né? A compaixão, tudo isso é Netuno em bom aspecto no mapa. Agora, quando tá tenso, e a gente fala tenso quando? Quando o aspecto é de oposição, 180 graus, ou de quadratura, que são 90 graus. Então, esses são os aspectos tensos. Lua oposta a Netuno, Lua oposta ao Sol, Lua oposta a Mercúrio, quadratura. A quadratura, então, é mais intensa, porque ela acaba trazendo uma crise, realmente a pessoa acaba indo entre esse processo de ilusão e desilusão. O que você tem que fazer nessa hora? Autoconhecimento. Autoconhecimento, é a nossa cura, gente. Autoconhecimento é a nossa cura. Tem muita gente que me faz perguntas aqui no mapa e sobre o mapa que jamais eu vou conseguir responder numa live. Mas eu acho bacana vocês me perguntarem, porque eu posso dirigir o meu trabalho para te dar essa orientação. Autoconhecimento, ele é tudo. E numa pergunta eu não vou dizer qual é o caminho que você vai dar para sua vida, quando é que a sua vida vai melhorar, quando é que você vai ter prosperidade, quando é que você vai conseguir um parceiro. Eu não tenho como te responder isso numa live, mas você tem como saber isso quando você passar a se descobrir, quando você passar a ter essas informações caindo como fichas e você falar o que eu posso fazer de diferente. Se você é uma pessoa que se ilude, se desilude em relação às pessoas que você atrai para sua vida, o que é que você tem que fazer para resolver isso, né? Tenho Netuno em quadratura com o Sol, é uma senhora neblina. Exatamente, você é uma sensação angustiante, é a mesma coisa que você. Por que o pisciano, ele tá sempre ali, né? Vocês já viram um peixinho nadar? O peixinho, você não consegue observar para onde o peixinho tá olhando no aquário, porque ele tá sempre assim, parece que vesguinho, olhando para qualquer lado. Então, viver com essa energia, neste mundo dual, com o nosso ego dirigindo escolhas, não é fácil, se você não for buscar o seu processo de autodescoberta. Então é essa sensação horrorosa que Netuno causa. E como é que você sai disso? Meditação. Entrar em contato com essa força, autoconhecimento, fazer seu mapa, nem que seja uma vez na sua vida, mas um mapa bem feito, com alguém que possa realmente te dar todas as informações chaves
do seu funcionamento, porque o nosso mapa é o nosso roteiro de vida, é o nosso projeto, é a nossa semente que a gente plantou e está aí para poder prosperar, florescer e despertar nesse mundo. O nosso espírito é eterno, é puro, é perfeito, mas nós vivemos aqui num corpo, e esse corpo é comandado pelo ego, e o ego faz você procurar o seu norte aonde? Com Netuno no meio do céu, o risco de se perder no caminho é grande, quando está em quadratura com o Sol, quando está em quadratura com a Lua, com Mercúrio, porque existe uma força que chama escapismo. É muito importante você não escapar da sua responsabilidade de viver a vida que você nasceu para viver. Nós temos um caminho que é o caminho de dentro, que é o caminho da nossa luz, por isso o meu programa chama Faça Seu Céu Brilhar. Se você tem Netuno forte no seu mapa, você precisa achar um caminho de dentro. Você precisa achar a voz de Deus que conversa com você. Seja do seu higher self, seja do seu curador interno, do seu eu maior, como você queira chamar. Mas essa luz divina, essa mente, a nossa mente, o Mercúrio, ele é o nosso pensamento. Mas Urano é a nossa conexão com o universo. É a oitava superior de Netuno. Nós temos na nossa mente intacto a nossa força divina, a nossa centelha divina. E hoje em dia, cada vez mais, as pessoas estão sendo informadas pela física quântica, de tudo isso, que Deus é a força que comanda toda a nossa prosperidade, o nosso direcionamento. Então, Netuno, ele está te trazendo no mapa um indicativo de onde está a tua necessidade de transcendência, de onde está a tua necessidade de busca desse propósito. Por quê? O que acontece com pessoas que não conseguem fazer isso, gente? É muito triste. Eu vejo isso muito nos mapas que eu já atendi. Sabe essa questão das drogas, da depressão, dessa fuga, a pessoa muitas vezes perde a vontade de viver, a pessoa perde o sentido da vida e acaba buscando nas drogas a transcendência que ela deveria buscar ao se conectar com Deus. Eu tenho percebido que muitas vezes a pessoa vai para as drogas por uma dificuldade de aceitar Deus na sua vida, de aceitar a espiritualidade como uma parte real do nosso caminho, única parte que faz sentido. Nós só temos um propósito nessa vida dual que a gente vive aqui, que é voltar para o nosso centro, que é sair das projeções que a gente vive, para que a gente possa entender que nós somos inocentes, eternos, puros e feitos à imagem e semelhança do Criador. Só que o ego não nos permite isso. Então, o mundo é mau, o mundo é nocivo, o mundo explora, e quanto mais você se entrega para esse mundo, mais esse mundo te consome, e mais você perde da tua essência, e mais você entra pelo escapismo das brechas que a alma tem no mundo dual como a gente vive, no mundo do ego, que é um mundo de dor, é um mundo de sofrimento, né? Então, Netuno é um planeta que ajuda você a dissolver o seu karma, ajuda você a olhar para a tua dor e lavar essa dor, literalmente, com as águas de Netuno, né? Então, imagina você, por exemplo, um trânsito de Netuno. Imagina você dirigindo o seu carro numa estrada de terra, de lama, e você esbarriou todo ali o seu para-brisa, e você tá com aquela lama seca, e você só enxerga pedacinhos da estrada por entre os vãos de onde não tem lama. Aí, de repente, cai aquele chuvisco, né? E aí não é aquela chuva, aquele chuvisco. Aí quando a lama molha e que o para-brisa faz assim, o que acontece? Você enxerga menos ainda. Então, às vezes na vida a gente tem momentos em que a gente olha e não vê. Se a gente olha e não vê, para quem que a gente tem que perguntar? Né? A gente tem que parar de olhar para o mundo do lado de fora e olhar para o mundo de lá de dentro. Se você está sem respostas para a sua vida, se você está procurando entender o seu propósito, se você está procurando entender a razão pela qual, de repente, você anda triste, você anda deprimida, você anda querendo, sabe, se afogar, numa maconha ou em algum tipo de droga que não vai te trazer a transcendência que você quer, mas vai te consumir, né, aquilo que seria a única coisa que você poderia ter como salvação, que é a sua mente sã,
né? A sua mente limpa para te conectar com Deus, para você buscar essa fé, essa certeza de que você não é o que o ego quer dizer que você é, um fraco, uma pessoa sem determinação, uma pessoa doente, porque só é doente, só é fraco, só não é determinado quem não está conectado. Quem não está conectado com a fonte, quem não se reabastece do amor, da fé, da prosperidade, da confiança, da alegria. Porque quanto mais você reclama da vida, quanto mais você se queixa dos teus sofrimentos, da tua falta de prosperidade, da tua falta de relacionamento saudável, de tua falta, mais dificuldades você atrai. Então, é mudar esse padrão, né? Eu sei que com Netuno ruim no mapa não é fácil. É por isso que você tem que buscar ajuda. Muitas vezes de um terapeuta, de um amigo, de uma meditação, de uma oração. E aí a igreja entra, né? Aí a fé entra, a religião apoia muito esses processos. O importante é o que está dentro. Mas se você não está conseguindo acessar o que está dentro sozinho, então o que está fora pode ajudar. Vocês estão querendo saber Netuno em cada casa, então vamos lá. Em cada signo. Netuno em cada signo eu não vou falar, porque é geracional e ele vai impactar uma geração. Eu vou falar de Netuno em cada casa, tá? Então, Netuno na casa 1. Então, onde está o efeito neblina? Na sua personalidade. Então, são pessoas camaleônicas. Então, elas se identificam com todas as pessoas no mundo. Então, puxa vida, quem que eu vou ser? O que eu quero fazer? Qual é o papel, né? Por onde eu vou? Eu me identifico. Isso é muito a pessoa de peixes, né? Os piscianos são muito assim, porque eles se veem, eles são donos do universo, né? É o universo, peixes é o universo. Então, eu me vejo em todas as pessoas. Então, mas percebe que não é loucura? Porque nós somos um, né? Eu, você, nós somos parte de uma única mente universal, né? Numa única mente que produziu, né? E não na verdade, nós estamos aqui vivendo esse universo, esse mundo, que é o mundo do ego, né? Quando a gente fala esse mundo que a gente tem um corpo pra gente viver, em que a gente vive essa relação, em que a gente tem essas dualidades todas, esse é o mundo do ego. O mundo de Deus não tem dualidade. O universo, a mente criadora que nos deu toda a nossa prosperidade, nossa alegria, nossa felicidade, nosso bem-estar eterno e essa pacificidade que é o amor, né? Porque o amor é a força que move o universo. Então, aí a gente está dentro da nossa totalidade. Esse é um desejo. E quando a gente está vivendo dentro da experiência de Netuno, a gente tem esse sentido de unificação. Então, se Netuno está na 1, o que você tem a compreender sobre isso? Que ele vai estar influenciando na sua personalidade. Então, para você ser autêntico, você tem que usar a força de Netuno para aquilo que você vai fazer. A empatia, a sensibilidade, o apoio ao próximo, exercer papéis na vida que tenham a ver com essa influência de Netuno na sua vida. Para você não ir para o outro lado, para não ir para a perdição, para a confusão, para a omissão, para o escapismo, para a depressão, para a tristeza. Entendeu? Então essa é a influência. Tudo vai depender, gente, dos aspectos do Netuno no mapa, né? Da posição cósmica dele e tudo isso. Netuno na casa 2, ele traz essa confusão, efeito neblina aí pro dinheiro, né? Então você pode... Por isso que é fácil aprender astrologia, viu, gente? Presta atenção. Se você ouvir bem essa live, você vai sacar. Efeito neblina. O Netuno é o planeta das ilusões, é o planeta que faz com que você crie um cenário que não é real dentro dessa visão, porque ele vê, né? Ele vê o cosmos, ele vê a espiritualidade. No bom sentido é a força divina, no mau sentido é o escapismo, é a falta, é o louco, né? Que não consegue lidar com esse mundo aqui. É por isso que tem essa sensação de eu não pertenço nesse mundo, porque é tão diferente, se sente tão diferente. Netuno na casa 2, a pessoa precisa tomar muito cuidado com o dinheiro, porque é assim, o dinheiro some. O dinheiro, de repente, a pessoa não sabe o que fez do dinheiro, onde foi que gastou o dinheiro. De repente o dinheiro está lá e o dinheiro some. Então tem que tomar, o que tem que fazer? Tem que aprender a lidar com o dinheiro, usar o dinheiro de uma forma consciente. Aí você tem que fazer o quê? Tem que usar
a força oposta, que é a organização, é o processo para poder ter controle. Se você largar sem controle, né, o universo vai desaparecer mesmo. Netuno na casa 3. Todo o efeito neblina está onde? Na mente, no plano mental, no plano da comunicação. Então, aquela pessoa confusa, prolixa, que fala, né? Que, né, pega carona em cauda de cometa, sonhadora. Então, essa é a grande influência de um Netuno aí. Isso, gente, ó, entendam bem genericamente, né? Porque tudo depende das expectações, dos signos, como é que tá. Então, eu só tô falando da posição. Então, existe essa influência, onde tá Netuno, o efeito neblina. Tá na mente, no plano da comunicação. Então, muitas vezes se ilude, se engana, ilude e se desilude. Assim e a outra. Netuno na casa 4, efeito neblina, vai para a família. Então é sempre aquela situação, tudo muito confuso, coisas na família que... Ou então uma família muito espiritualizada, muito família de músicos. Você entende? Não é só... Eu tô falando, priorizando os efeitos mais desafiadores, mas também tem o positivo, né? Então, assim, o Netuno na casa 2, se ele estiver muito bem aspectado, a pessoa pode fazer o dinheiro virar do tamanho do universo, mas tudo isso tem que ver no âmbito geral do mapa. Então, Netuno na casa 4 é questões com família. Netuno na casa 5. Netuno na casa 5 é aquele, é o envolver com a criatividade, com os filhos, né? A casa 5 é a criatividade, são os filhos, é o eu, né? A sua identidade. Então, agora na casa 5, Netuno vai estar favorecendo essa relação com a criatividade, com os filhos, com a magia, com o encantamento, com o brincar. Então ele tem um efeito positivo e também vai estar atuando nesse eu ideal, como essa identidade, como esse plano criativo. Meditar para poder ter ampliar essa capacidade de produzir, de criar, né? Na casa 6, o Netuno na casa 6 é o efeito do cotidiano. Então, onde está o efeito neblina? Nas coisas da vida, no acordar de manhã, no ir para o trabalho, aquela rotina de vida. Então, se Netuno é o efeito neblina, então pode ser um pouco confuso, pode ser aquela pessoa que esquece as coisas, que se desorganiza. Então, do ponto de vista de desorganização, usa o oposto, que seria o lado virgem, né? Para organizar, que ajuda na condição. E uma outra coisa, a casa 6 é a casa da saúde. Netuno ali, a pessoa pode ter dificuldades de diagnóstico, sabe? Quando vai fazer um diagnóstico de saúde e acaba a pessoa, o médico dando um diagnóstico por uma coisa e é outra coisa. São pessoas que se tratam muito bem com homeopatia também, o Netuno e com terapias holísticas. É um bom indicativo de Netuno para cuidar da saúde. Na casa 6, terapias holísticas, acupuntura e a parte que é a parte de reiki, tudo isso. Netuno na casa 7. Netuno na casa 7 é a questão dos relacionamentos. Então, aí é danadinho. Por quê? Porque você não vê a pessoa. Você vê a si mesmo como um espelho nela. E você só vê a sua sombra projetada nela. Então é aquela coisa, então você se desilude. E o que é se desiludir, gente? É você atrair mesmo aquela pessoa que vai te sacanear, entendeu? Se você não começar a entender quais são os seus padrões de busca, você não pode corrigir o roteiro. Por isso tem que ter o autoconhecimento. Nunca é do outro, viu? Nunca é do outro. Qualquer queixa que você tenha de qualquer pessoa na vida, nunca é do outro. É sempre você que buscou aquele ator para te representar, para você poder se curar. O outro é um caminho de cura para nós. E Netuno na casa 7 fica muito bem, fica muito forte isso, porque ele está em oposição ao ascendente, né, que é o corpo físico, são os meus papéis. Netuno na casa 8. Aí, Netuno na casa 8 é a influência na sexualidade,
E é também no mercado financeiro, porque casa 8 é o dinheiro do outro. Parece estranho isso, né? Casa 8, sexualidade, dinheiro do outro. Por quê? Porque o dinheiro, a forma como você lida com o dinheiro é muito a forma como você lida com a sua própria vida. É um valor, né? E aquela coisa da troca, né? Que é a questão da casa 8, que a troca é o dinheiro do outro, aquele que você aplicou no mercado financeiro. Então, com Netuno na 8, aí os investimentos financeiros têm essa influência, efeito neblina. Precisa ver como é que está esse Netuno no mapa. Se vai estar bem com o meio do céu, se vai estar bem com o regente da própria 8, para saber se essa influência vai ser positiva ou negativa no que tange aplicações financeiras, mercados, investimentos, essa coisa toda. Na sexualidade, é aquela pessoa que vai adorar uma sedução, é aquela pessoa que vai fazer aquela, sabe, montar aquele cenário romântico, com luz de velas, incensos, aquela coisa de atrair realmente o místico para a sexualidade, para que ela viva essa coisa do sagrado, né? Do ponto de vista nocivo, né? Então, que você pode imaginar o efeito neblina, achar, atrair, buscar pessoas que não vão ser bacanas para sua vida, né? Então, precisa entender aí que tipo de, né, situação rolaria ali para não atrair pessoas que vão te desiludir nesse setor. Sexualidade é troca, é energia. O outro fica em você e você fica no outro. Então, é muito sério a questão da sexualidade. Muito, muito sério. Você não é algo que você tem que compartilhar sabendo com quem você que você vai compartilhar isso. Porque é o amor do mais sagrado. Porque o ego vê o sexo como uma coisa profana e a espiritualidade vê o sexo como uma fusão com Deus. Então é bem interessante essa questão aí de como se enxergar a sexualidade. Netuno na casa 9. Netuno na casa 9 é uma pessoa que tem muita fé, não necessariamente em religiões. Existe mais uma busca independente, Deus está dentro de mim. Né? E também esse sonho de ir buscar novos conhecimentos, novas culturas, conhecer novas pessoas. Então, assim, é aquela idealização, nossa, eu sonho em morar na China, sabe? Eu sonho, talvez em lugares bem difíceis, né? Porque Netuno adora fazer uma coisa bem fantasiosa. Do outro lado do mundo, e às vezes nem consegue, né? Realizar isso porque acaba não sendo ecológico. Então, essa questão do Netuno no meio do céu, quem falou aí que tem Netuno no meio do céu, a gente já fazendo uma ponte, é estabelecer metas muito plausíveis, muito ecológicas, muito objetivas, mensuráveis, com evidências, porque Netuno... Ou então buscar profissões que estão ligadas a Netuno, então cosméticos, químicos em geral, produtos químicos, produtos de beleza, também tudo que leva à ilusão, porque o Netuno está ligado à ilusão, aos sonhos, às fantasias, ao cinema. Tudo que é essa... Então, ou você entra na energia, ou então é aquela coisa assim, você se identifica com várias coisas e não termina nada, porque Peixes é mutável, Netuno cria esse aspecto de estar sempre mudando, né? Então, precisa aprender a fechar ciclos, para que você consiga dar um foco. Porque se é o efeito neblina, o que você precisa na sua vida? Foco, para poder combater isso daí, né? Depois, Netuno na casa 11 é a questão do social, a idealização, o desejo de que seja tudo justo, igual para todo mundo, uma visão mais equalitária para as pessoas. Então, esse sentido de que existe esse ideal para a sociedade, para o mundo. E também a casa 11 é a casa dos amigos, dos projetos futuros, do networking. Então, tem essa tendência de buscar idealizações e projetos que sejam filantrópicos, que sejam de ONGs, que sejam de ajuda ao próximo. E também a casa 12, o Netuno na casa 12, ele está bem, porque ele rege a 12, então ele está dentro de uma energia que para ele é confortável, é a espiritualidade propriamente dita, é a força, né, da conexão, da mediunidade. O Netuno, quando ele aspecta Lua, Mercúrio ou Sol, você pode ter certeza que você tem mediunidade aflorada, né, efeitos
paranormais, conexões extrafísicas, sensoriais, que você percebe o invisível com mais facilidade do que uma pessoa que é muito terra, que é muito pragmática, que é muito pé no chão, que é mais ar, mais terra. Quando você tem o Netuno em conjunção com esses luminares e Mercúrio, principalmente, você tem essa relação com a mediunidade. Uau! Gente do céu, falei um monte. Então, gente, que mais eu posso falar de Netuno para vocês? Netuno é também o planeta que vai te levar a se perder no mundo dos vícios. Então, esteja muito atenta que para você vencer o escapismo, para você vencer a escuridão, é só com luz no seu coração e na sua mente, né? Que você vai conseguir ter a potencialidade desse planeta do seu lado.